Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Altiplano. Bem-vindos aos Planaltos da América Andina. Uma altitude de 3.000 metros faz a vida daqueles que aqui habitam muito difícil, mas não impossível. Disputando recursos limitados, os jogadores irão desenvolver a região e aprimorar a sua capacidade de comercializar recursos para ser declarado o vencedor do jogo. Altiplano é um jogo que apresenta a mecânica de construção de bolsa, uma variante da construção de baralho, e um desafio estratégico para os jogadores. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Pra que não anual, né, gente? Vamos lá. Para essa demonstração, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Embaralhe os 7 locais e os posicione no centro da mesa, de maneira a formar uma roda com as peças. Na área central da roda, posicione todas as peças de alimentos e moedas. Sobre cada uma das peças de local, faça uma pilha com os recursos e cartas indicadas. Observe a tabela indicada em cada local para saber a quantidade de recursos que devem constar em cada espaço. Posicione, próximo aos locais, o mostrador de extensões. Remova as extensões que apresentam um número mais acima do número de jogadores. E retorne-as para a caixa, elas não serão utilizadas nessa partida. O restante das peças de extensão deve ser embaralhado e empilhado de acordo com a letra indicada em sua parte de trás. Ao fundo da pilha devem estar as peças de letra D, enquanto que, no topo, devem constar as peças de letra A. Ao lado de cada espaço do tabuleiro, posicione as peças de letra A do topo da pilha, abrindo um total de 5 peças de extensão. Cada jogador seleciona uma cor e coleta uma sacola, um tabuleiro de ações, um depósito, um caixote, um peão e um cubo da cor escolhida, e uma carroça, esse cubo grande bege. Os jogadores recebem também um pequeno tabuleiro de auxílio de pontuação final de jogo. Agora, os jogadores posicionam os seus cubos coloridos no topo da escada do local Estrada, e o jogador mais novo recebe a alpaca, o marcador de primeiro jogador. Embaralhe as profissões e entregue uma a cada jogador. Os jogadores coletam as mercadorias indicadas na profissão, bem como o dinheiro. Deixe a carta de profissão ao lado do tabuleiro de ações de cada jogador. Elas serão utilizadas durante a partida. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Altiplano. Vamos às regras. A partida terá a duração de várias rodadas, ao longo das quais as seguintes 4 fases serão realizadas. Fase 1, compra de mercadorias da bolsa. Fase 2, alocação das mercadorias nos campos de ação. Fase 3, realização das ações. E fase 4, preparação para a nova rodada. Vejamos cada fase em detalhes. Compra. Na primeira fase, todos os jogadores compram, simultaneamente, um número de mercadorias de suas bolsas e as posicionam nos espaços de campo de planejamento de seu tabuleiro de ações. No início da partida, esse número é de 4 mercadorias. Mostraremos como aumentar esse número depois. Caso um ou mais dos campos de planejamento estejam ocupados, os jogadores devem comprar apenas o suficiente para completarem o seu limite de mercadorias. Porém, os jogadores podem optar por mover quaisquer mercadorias existentes em um espaço de ação para os campos de planejamento antes de comprar qualquer mercadoria da bolsa.
Mercadorias existentes em contratos e nos depósitos do jogador não podem ser movidas. Caso não haja mercadoria suficiente na bolsa de um jogador, ele deve coletar todas as mercadorias que puder, reabastecer a bolsa com quaisquer mercadorias existentes em seu caixote e comprar as mercadorias que faltam. Planejamento. Nesta fase, também simultaneamente, os jogadores irão planejar as ações que irão tomar ao longo da fase de ações. Os jogadores posicionam as suas mercadorias nos campos de ação de seus tabuleiros, profissões ou extensões. Cada campo recebe uma única mercadoria apenas. Para poder posicionar uma mercadoria em um campo, o jogador deve observar se a mercadoria pode ser utilizada naquele local durante a fase de ação. Alguns espaços exigem mercadorias específicas. Portanto, apenas a mercadoria desenhada no espaço de ação pode ser alocada ali. Uma vez alocadas nos campos de ação, as mercadorias só poderão ser removidas para a realização de uma ação durante a respectiva fase, ou então durante a fase de compra antes de sacar uma mercadoria das bolsas. Os jogadores não são obrigados a utilizarem todas as mercadorias que possuem em seus campos de planejamento, podendo deixá-las ali para próximas rodadas. Ações. Durante esta fase, os jogadores irão alternar tomando ações, começando pelo primeiro jogador. As ações não são obrigatórias, e a fase continua até que todos os jogadores tenham passado. Para realizar uma ação, o jogador deve, primeiramente, estar com o seu peão no local que permite a realização da ação. Vejamos a regra de movimentação antes de explicarmos as ações que cada local permite aos jogadores. No início do jogo, todos os peões se encontram fora do tabuleiro. Durante a sua primeira ação, um jogador pode posicionar o seu peão em qualquer lugar. Depois disso, o jogador deverá mover o seu peão de maneira a alcançar um local. Cada jogador inicia o jogo com uma carroça, que lhe permite a movimentação de 1 a 3 lugares em qualquer sentido de movimento, sem que o jogador precise pagar por isso. Cada jogador também possui em seu tabuleiro de ação um espaço para 3 outras carroças. No início do jogo, estes espaços começam vazios, mas os jogadores podem utilizar uma ação de movimentação mesmo sem possuir outras carroças. Para isto, ele deve alocar um alimento em um dos espaços disponíveis durante a fase de planejamento. Ao se movimentar dessa forma, cada jogador pode andar com o seu peão um local em qualquer direção. As movimentações podem ser realizadas antes ou depois que o jogador realizar uma ação. Não contam como ações e os peões devem se movimentar para um local adjacente ao que já se encontra. Ao realizar a ação de um local, o jogador deve remover as mercadorias em seu tabuleiro de ação e as colocar em seu caixote. E caso a ação realizada gere uma nova mercadoria, ela também deve ser adicionada ao caixote. Vejamos agora as ações que podem ser realizadas em cada um dos locais. Na fazenda, os jogadores podem produzir um alimento para cada alpaca utilizada, ou uma lã a utilizar uma alpaca e um alimento, ou ainda um tecido a utilizar uma lã e um alimento. Na floresta, os jogadores podem produzir uma madeira gastando 2 alimentos, ou então utilizar um cacau para coletar um alimento, um tecido ou um vidro. Na mina, os jogadores podem utilizar 2 alimentos para receber uma pedra, ou então utilizar um minério e um alimento para receber uma prata. No porto, os jogadores podem retirar um peixe e um alimento para receber mais um alimento, ou retirar 2 peixes para receber uma pedra da mina. Os jogadores também podem utilizar 2 madeiras para construírem um barco. Para isso, basta selecionar qualquer uma das cartas no baralho do porto.
Ao selecionar um dos barcos, o jogador também recebe, imediatamente e em seu caixote, a mercadoria representada na carta. Ao final do jogo, para cada barco construído pelo jogador, ele irá receber 2 pontos. Na vila, os jogadores podem construir uma das cartas de casa utilizando 2 pedras. Qualquer carta da pilha pode ser selecionada e irá conferir 4 pontos ao final do jogo, além de fazer com que uma mercadoria se torne mais valiosa. Além disso, os jogadores podem colocar 1 ou mais mercadorias em seu armazém. As regras para a alocação de peças no armazém são as seguintes. Primeiro, as mercadorias devem começar a ser colocadas na linha mais baixa, da esquerda para a direita. As linhas devem ser concluídas com a mesma mercadoria que as iniciar. Ou seja, se eu colocar uma lhama na primeira linha, esta linha deve ser completada apenas com lhamas, ou então com milho. O milho serve como um coringa. Ao receber o milho, o jogador deve colocá-lo imediatamente em uma linha em seu armazém. Caso haja uma linha disponível com outras mercadorias, o jogador pode alocar o milho como um coringa. Porém, se o milho for alocado como a primeira mercadoria de uma linha, a linha inteira deverá ser preenchida por milhos. O jogador pode dar início a qualquer quantidade de linhas que desejar. Entretanto, caso uma mercadoria já exista em uma linha não concluída, outra linha daquela mesma mercadoria não pode ser iniciada. Observe que alimentos não podem ser posicionados no tabuleiro de armazém. Os jogadores também podem adquirir novas carroças. Ao adquirir uma carroça, coloque um cubo bege sob uma das carroças no tabuleiro de ações do jogador. A partir de agora, quando aquele jogador pagar um alimento para se movimentar, ele poderá andar de 1 a 3 locais, em qualquer direção. No mercado, os jogadores podem realizar diversas ações de venda. Coloque a mercadoria vendida em seu caixote e colete a quantidade de ouro indicada na imagem. Os jogadores também podem adquirir extensões para os seus tabuleiros de ação. Para isso, o jogador deve pagar o valor de moedas apresentado no canto superior esquerdo da extensão desejada, mais o valor indicado na linha em que ela se encontra no tabuleiro de extensões. As extensões são espaços de ações adicionais, que os jogadores podem usar nas fases de planejamento e ação. Um jogador não pode ter 2 extensões iguais. Também podem ser comprados e concluídos contratos. O jogador seleciona um dos contratos na pilha e paga uma moeda ao banco. O jogador pode fornecer uma ou mais mercadorias exigidas pelo contrato. Não é necessário fornecer todos os materiais para concluí-lo de uma única vez. Cada jogador só pode ter um contrato inconcluso por vez. Ao concluir um contrato, o jogador recebe um milho e deve armazená-lo imediatamente. Ao final do jogo, aquele contrato irá conferir pontos ao jogador. Na estrada, os jogadores podem pagar uma pedra e uma madeira para avançar os seus cubos nos degraus do local. Cada novo degrau fornece ao jogador um milho, ou permite a compra de uma mercadoria a mais da bolsa na fase de planejamento. Preparar para a nova rodada. A alpaca de jogador inicial é passada para o jogador à esquerda do atual inicial. Depois, todos os jogadores movem os cubos das carroças para a coluna da esquerda, indicando que elas estão prontas para uso novamente. Se ao menos uma extensão foi comprada, mova todas as extensões para baixo e compre uma nova extensão para completar a linha. Se nenhuma extensão foi comprada, remova a extensão mais abaixo e complete a linha com uma nova. Se o espaço de extensões não puder ser preenchido, ou caso todas as mercadorias e cartas de um único local forem adquiridos, o jogo termina. Caso contrário, uma nova rodada tem início.
Seguiremos agora para a contagem de pontos. Utilize o bloco de pontuação fornecido no jogo para registrar a pontuação de cada jogador. Primeiro, adicione os pontos de cada mercadoria que o jogador possui em seu caixote, sua bolsa e seu armazém, de acordo com o auxílio fornecido. Mercadorias em contratos não concluídos não irão contribuir para a pontuação. Os jogadores recebem 2 pontos para cada barco e 4 para cada casa que construíram e a quantidade de pontos indicada nos contratos que concluíram. Depois, cada casa fornece 1 ponto para cada tipo de mercadoria indicado na carta. Por fim, cada linha concluída pelo jogador em seu armazém contribui com a quantidade de pontos indicado à sua direita. O jogador que somar a maior quantidade de pontos é declarado o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador com a maior quantidade de moedas. Neste vídeo, ensinamos a jogar Altiplano, por Rainer Stockhausen. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!